Olá, Marilene. Hoje estamos aqui para aprendermos sobre o trítono. E hoje você vai entender por que o trítono foi conhecido como o intervalo do cão. Hoje você vai entender qual que é a funcionalidade do trítono, por que ele existe. Inclusive você usa esse intervalo e você nem sabe às vezes. Hoje a gente vai entender tudo isso. Olá, meu nome é Luan, eu sou professor de música e eu tô aqui com a missão de tentar te ensinar teoria musical de uma forma da hora em 5 minutos. Bom, se você fez em algum momento algum acorde com sétima menor, você provavelmente fez o trítono. O que é o trítono, né? Vamos entender o que é o trítono. O trítono nada mais é que um intervalo com 3 tons, que tem uma função de criar uma tensão. E na música, quando se cria uma tensão, essa tensão precisa ser resolvida. Talvez você esteja um pouco tenso e você entenda que você precisa deixar de ficar tenso. E é justamente a mesma coisa que acontece na música. Quer dizer, acontece, mas você precisa resolver, entendeu? Você precisa resolver as suas tensões na vida. Essa é a função do trítono no campo harmônico. Tem várias formas em diversos acordes que você vai encontrar o trítono, mas hoje a gente vai falar especificamente de 2 deles, que é o 5º grau do campo harmônico maior e o 7º grau do campo harmônico maior também. Beleza? Certo? Então o que a gente precisa entender? Nos 2 a gente tem o trítono, só que nesses 2, o local onde esse trítono acontece são em posições diferentes, beleza? Mas os 2 precisam de resolução. No 5º grau, essa tensão ela acontece da terça do acorde, da sétima do acorde. E já no 7º grau, você tem essa tensão acontecendo na tônica e na quinta do acorde. Por que na tônica e na quinta? Porque o acorde de 7º grau, ele é o que nós chamamos de meio diminuto, beleza? A gente vai entender um pouquinho melhor isso mais pra frente. Tá, Luan, mas por que o trítono foi conhecido como o intervalo do cão? Cara, tem muitas explicações para isso, mas eu confesso que quando meu professor me explicou isso na faculdade, eu achei fabulosa a explicação, fabulosa, muito top a explicação. O trítono ele é feito por um intervalo de 3 tons. Antigamente, 3 tons inteiros, né? Faz sentido. Antigamente, a música, ela era muito pautada na Idade Média e na Renascença. Ela era muito conhecida pelos seus intervalos e tons perfeitos. Tanto que você, quando faz uma quinta justa, você não sabe, mas essa quinta justa, ela era chamada de quinta perfeita. A mesma coisa que acontece numa quarta justa. Quando você faz o acorde sus4, esse acorde era conhecido como quarta perfeita. Por quê? Esses intervalos, eles não têm choque, eles não criam tensão. Faz sentido ou não? E aí, isso era conhecido como som celestial. Quando veio o trítono com essa tensão de quinta bemol ali, que é o que faz essa tensão doida, que você provavelmente conhece pela abertura dos Simpsons. Você escuta esse intervalo, agora você lembrou da musiquinha. Doideira, né? E você não sabia que esse era o intervalo do cão. Mas para concluir, por que era o intervalo do cão? Essa tensão era considerada uma coisa do capeta, era uma coisa que não era legal. Coisas não harmoniosas, a galera não curtia muito não. Mas esse intervalo, essa tensão de 3 tons lembrava ao garfinho do... E aí, poxa, era tenso, 3 tons inteiros, eles faziam várias simulações para tentar justificar que esse intervalo não poderia acontecer. Isso tudo por influência da igreja, que na época era muito, muito forte. Essa influência, principalmente na música. Vamos lá, agora vamos entender as regras, tá? Todo acorde que tem um trítono ali, ele acaba se tornando um acorde dominante. Ele tem essa função de criar essa tensão e resolver. Por isso que quando você toca uma tônica, um acorde tônico, 1º grau ali, 1º, 4º, 5º, se você não tocar o 1º de novo, ou resolver essa tensão, você vai ficar um pouquinho louco, vai ficar um pouquinho perturbado. Talvez eu tenha feito isso algumas vezes.
Então, como eu disse, esses dois ali do campo harmônico maior que a gente vai focar hoje, que é o quinto grau, né? A nossa dominante, que a gente já conheceu nos outros vídeos, inclusive clica no vídeo para entender mais sobre os acordes com sétimas. No quinto grau e no sétimo grau. O quinto grau, como você já sabe, ele é maior com sétima menor. E como eu disse, o intervalo acontece terça do acorde e na sétima do acorde, nessa sétima menor. Ali acontece o trítono, beleza? E já no sétimo, ali você tem na tônica e na quinta bemol do acorde, que forma essa quarta aumentada ali, né? Tá, e aí como que a gente resolve essa tensão? Isso é maravilhoso, porque tem a música, cara, ela tem várias explicações para mesma coisa e ao mesmo tempo tu vai saber milhões de regras, vai saber milhões de coisas, mas tu vai perceber que o teu ouvido, no final das contas, é o que manda. E seguimos. Como que a gente resolve, tá? Você vai ter ali, nesse intervalo de... Vamos pensar no quinto, vai? Que é... Vamos pro dózão, né? Tom de dó maior. Quinto grau, qual que é? Dó, ré, mi, fá, sol. Sol. Então, pensou no sol com sétima menor. Tônica, terça, quinta e sétima. Terça maior e sétima menor, ok? Aqui tá o trítono. Tan, tan. Beleza? Aqui tá essa tensão. Como que a gente resolve, tá? Ele precisa resolver rápido. Ele precisa resolver muito rápido. Então você vai procurar esse intervalo de semitom para resolver. Se você olhar essa terça aqui, essa terça ela é a terça de sol. A terça de sol é si. E a sétima menor é fá natural. Esse intervalinho aqui, ó, qual que é o semitom mais próximo, né, que a gente tem de forma natural da escala ali que acontece? Se você perceber, o si, o semitom mais próximo é o dó. E na sétima aqui, o semitom mais próximo de fá é mi. Então você vai ter aqui mi e aqui dó. Que acorde que você pode formar com dó e mi? Milhões. Milhões é muito, mas você pode formar vários acordes. Mas por isso que depois de um sol com sétima menor, você vai tocar um dó natural. É basicamente isso a explicação. Porque do trítono aqui criou a tensão, ele precisa resolver rápido na questão dos semitons. Obviamente a gente tem muitos acordes que podem ser formados com as notas de dó e mi. Isso, se a gente pensar só no campo harmônico maior, a gente vai ter ali Lá menor, que formam esse acorde, sem pensar em sétima nem nada, tá? Então, se você fizer um Sol com sétima e tocar depois ali um Lá menor, tá suave que vai resolver também. Vai ficar meio estranho, mas vai resolver. Ai, eu me divirto, caramba. Então, basicamente, você tem esses dois acordes que podem resolver aí o nosso queridíssimo trítono, tá? Mas, se você colocar sétima, aí, meu amigo, você vai ter uma carambada de acordes pra você resolver. Se você tocar um sol com sétima ali, pá, dominante. Bum, depois você vai lá e tocou um fá com sétima maior. Você vai ver quais são as notas que formam. Fá, lá, dó e mi. Olha o dó e o mi aqui de novo. Então, meu amigo, aí o negócio é doido. Aí você vai só pela graça e as coisas acontecem. Então, basicamente é isso, na verdade, sobre o trítono que você precisava saber. Beleza? Porque eu falei sério. Então é isso. Então você entendeu por que o trítono foi conhecido como o intervalo do cão lá na Idade Média, na Renascença, né? Hoje em dia ele é uma bênção para as nossas vidas. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que, se faltou alguma coisa, dá um toque. Bota aqui nos comentários. Ah, não, faltou falar sobre isso, sobre aquilo. Tranquilo, eu quero mais saber o que vocês querem entender aqui, conhecer mais. E é isso. Deixa um comentário aqui falando o que você achou do vídeo. O like, que me ajuda pra dedéu. E tamo junto.